Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje, que tá muito especial, é como eu tive meu primeiro filho aos 17 anos, porque, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Bom, primeiro eu quero falar pra vocês que eu sempre quis ser mãe nova, só não esperava ser mãe solo, mãe solteira, né? Nem vou dizer que é mãe solo, mas mãe solteira. Eu conheci o pai do meu filho através de um namorado da minha prima. E a gente começou a se relacionar, né? Ele começou a ir pra minha casa, a casa dos meus pais, eu já tava com 17 anos ali. E a gente começou a namorar e ficamos namorando e tudo mais. E chegou o momento de acontecer ali nosso primeiro contato. Eu tava ali gostando dele, ele gostando de mim, tinha aquela confiança e tudo mais. E foi, né? Aconteceu as coisas que tinham que acontecer. E nesse período aí, a minha irmã estava para casar. Eu tava namorando, ficou noiva e tal, e aí marcou a data do casamento e eu tive que vir para São Paulo pro casamento dela. E nesse período ele ficou lá e eu fiquei aqui. E eu fiquei aqui mais ou menos um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Porque eu vim em dezembro e voltei em fevereiro. Então, fiquei um mês e pouquinho. E aí, antes de vir, eu tive contato com ele, né? A gente teve ali um momento de namoro e tal, né? Antes de vir. E nesse período aí, eu engravidei. E a gente se falou pouco, porque naquela época não tinha WhatsApp. 2011. Não, 2010, na verdade, né? 2010, porque eu já vim grávida. E aí, eu tive o meu filho em 2011. Quando eu vim, a gente falava pouco por conta disso, né? Da questão de telefone. Eu tinha celular, mas aí tinha que pôr crédito e ia tudo embora muito rápido. E quando eu conseguia falar com ele era pro telefone mesmo, ligado na casa da minha tia, mas vinha muito caro as contas, né? Então tinha que ser rapidinho ali e tal. E nesse período, ele se envolveu com outra pessoa lá e eu não sabia. Tudo bem. Tudo bem, não tava, mas enfim, eu não sabia. E quando eu voltei, a gente continuou juntos, e aí se vimos, e se beijamos, e se abraçamos, e aquela coisa toda e tal. E ele ia lá na minha casa. Só que aí ficou um período, né, meus amigos iam pra porta da minha casa, porque sempre tinha isso, né, eu tinha amigos homens, né, e tinha amigos mulheres também. Ia todo mundo se reunia na porta de casa e tal, e eu ficava esperando ele nada. Deu uma semana, ele não apareceu. E aí minha mãe resolveu ligar pra ele e saber, né, por que ele tinha sumido e tal. Quando minha mãe liga e tal, eu tava mandando mensagem pra ele respondendo, depois eu vou te ver e tal. Mas quando a minha mãe ligou, quem atendeu foi uma menina, né? E assim, aparentemente acho que tinha a mesma idade que eu da época. E a menina falou, minha mãe é louca, Danilo e tal. E a menina disse assim, o que você quer com meu namorado? E minha mãe falou assim, eu sou a sogra dele. Ai, sogra? Aí minha mãe, ela falou assim, você sabe com que você tá falando? Você tá falando com a namorada dele. Aí minha mãe, eu sei, eu que coloquei gasolina na moto dele pra ir aí te ver. Gente, ela ficou maluca, menina ficou maluca. E minha mãe, assim, não queria descer do salto. A minha mãe falou, se minha filha vai ficar aqui maluca com isso que eu vou contar, eu vou fazer ela ficar maluca também. Minha mãe não tinha posto gasolina na moto de ninguém, tá? Mas minha mãe falou isso. E a menina começou a gritar, ele, pula, e ele saiu correndo e tal. Eu sei que ele deu um migué pra essa menina, né? Falando que era alguém da família dele zoando ela. E ela acreditou. Mas a minha mãe falou as coisas comigo. Falou, olha, que atendeu foi uma pessoa assim, assim, tal, se valoriza. Porque minha mãe sabia que ele ia me procurar, né? Se valoriza. E a minha mãe ia pra igreja, às vezes me deixava na porta de casa e tal. Sabia que meus amigos iam pra lá. E aí minha mãe falou, olha, se a pessoa te procurar, se valoriza, tá? Não vá. Se ele quiser falar alguma coisa com você, ele que vem aqui na porta, porque você não é qualquer pessoa. Minha mãe sabia que se eu fosse atrás dele, tipo, onde ele quisesse que eu fosse conversar com ele, eu ia estar me desvalorizando e ia aceitar qualquer coisa, né? Então, se ele viesse até mim, minha mãe ia saber, minha mãe ia descer e ia falar com ele, tipo, descer pra, né? Tinha uma subida pra ir pra igreja. Alguém ia falar pra minha mãe, enfim, e minha mãe ia vir falar com ele. Por que ele fez isso comigo, né? E aí ele ligava pra mim, vamos se ver, eu gosto de você e tudo mais, não sei o que a gente fosse. Eu falei, não, se você quiser me ver, você vai me ver, agora na porta da minha casa. Não era aqui que a gente namorava? Não era. Não vim aqui na escola. Tinha escola, um lugar escuro assim, né?
eu não vou, se você quiser conversar comigo, você vem conversar comigo na porta da minha casa. Longe eu não vou, tal. E aí sempre mantive ali, firme no que minha mãe falava pra mim, se valoriza, né? E meus amigos também sendo homem falavam, realmente tem que se valorizar, porque se tu for até ele, acabou, não vai. E mesmo eu me valorizando, meio que não teve volta, sabe? Ele acabou ficando com a outra menina mesmo. Mas, como o nosso relacionamento terminou assim, sem término, eu gostava muito dele e tal. Como não teve um término assim de, olha, é isso, vamos pôr um ponto final. Terminou assim, mas por saber o que ele tinha feito comigo, né? Eu tava grávida. E aí, passado um tempo, minha mãe já tinha percebido desde que eu estava em São Paulo, quando eu vim pro casamento da minha irmã e tudo mais, que eu estava grávida. Porque eu dormia muito. Eu não queria comer, eu era aquela adolescente, gente, que ó, um pratão. Eu tava, colocava comida pra comer, necessariamente eu não tava vomitando. E tinha um detalhe, eu tava menstruando. Então, fiquei grávida. A minha prima, que ficou grávida e menstruava, falou pra mim, você pode estar grávida mesmo menstruando, tá, querida? Porque eu menstruei. E aí eu fiquei, tipo, com medo, né? Mas, seguimos. A minha mãe percebendo meus comportamentos diferentes e tal, não sei o quê. Falou, olha, passado um tempo, né? Amanhã você vai fazer um teste de gravidez lá num hospital. Não era nem teste de farmácia, aqueles, não, de sangue. Aí no próximo mês, eu menstruei no caso de janeiro e fevereiro. Quando foi em março, a menstruação não desceu mais. Ela subiu de vez e pronto. E aí tava 11 dias de atraso. E aí eu fui pra essa clínica fazer, o médico perguntou quantos dias tá atrasada? Aí eu falei 11 dias. Ele riu. Eu falei, será que tem possibilidade de tu estar grávida? Aí ele falou, vamos ver. O que é que você acha? E aí eu falei assim, eu acho que sim, né? Visto 11 dias, né? Mas eu, assim, já estavam me falando que eu tava. E eu tava menstruando, aí não sei o que aconteceu esse mês, que eu menstruei. Aí ele falou que não era menstruação, era um escape lá que tem, que muitas das vezes, no meu caso, pode ter sido, primeiro, porque eu tava em São Paulo, naquele misto de emoção, e o segundo foi por conta da viagem, que no caso, eu praticamente teria quase perdido o bebê, né, por estar novo, e a viagem teria feito isso, do sangramento. Eu lembro que no dia que eu tive esse sangramento, um sangramento intenso, e minha prima falou comigo, deita, não precisa fazer nada em casa, fica de repouso. Eu acho que aquilo ali foi que fez com que eu não tivesse perdido o bebê. E aí eu lembro que esse meu namorado, que é o pai do meu filho, comprou Buscopan composto, que é o que grávida pode tomar, e levou pra mim. E eu fiquei tomando esse remédio. E sorte minha que ele comprou o Buscopan composto, que é o que grávida pode tomar, porque o outro grávida não pode. E eu fiquei deitada ali de repouso por uns 2, 3 dias, porque eu sentia muita cólica, muita. Mas acho que era quase uma perca mesmo, sabe? E eu não perdi meu bebê, graças a Deus. Então, quando foi no mês de março, quando tava tudo mais calmo, é que aconteceu de eu não ter o sangramento. E quando fui pra pegar o resultado, eu falei assim pra minha prima, pega meu documento, que eu vou passar lá na clínica e vou pegar o resultado. Porque eu fiz um dia e ia sair de tarde, né? Eu fiz de manhã e ia sair de tarde. E eu ia pra escola de tarde. E eu falei assim, dependendo do resultado, eu vou sumir. Porque meu pai não vai aceitar um negócio desse e tal. Só que minha mãe já tinha conversado com meu pai, já tinha ido no serviço, meu pai trabalhava à noite, né? E ido conversar com ele. Olha, acho que nossa filha tá grávida e tal, e não sei o que. E minha mãe falou uma coisa pra ele, não pense em pôr ela pra fora, porque pra onde você mandar ela ir, eu vou junto, né? Minha mãe já botou de testa, tipo, minha mãe é mãe mesmo, né? Se meu pai desse de bravo, falasse não sei o que e tal, que ela ia comigo, né? Não ia me abandonar por eu estar grávida. Minha mãe sempre foi uma mãezona, gente, muito, muito mãe, muito amorosa. Não é todas as mães que faz isso, né? Mas, assim, eu entendo que ela sempre falou pra mim, mãe vai ser sempre mãe, mas marido e mulher só vai ser até o momento que a pessoa quiser. Então, por isso que pra ela o valor de um filho é muito maior do que de um casamento, sabe? Então, a minha mãe percebeu que minha prima tinha pego o documento e falou, não, você vai pra onde esse documento? Eu falei, eu vou pegar os dados. Não, seu pai vai.
E aí, gente, meu pai foi, pegou e tava lá positivo. Quando eu cheguei de tarde da escola, do colégio, no caso, né, que eu já tava fazendo o primeiro ano, todo mundo já tava sabendo. E aí todo mundo falou, é verdade que você tá grávida? Eu falei, como assim? Nem eu tô sabendo. Porque eu não tinha pegado resultado ainda, né? Eu tô contando e lembrando pra vocês aqui das minhas histórias, viu? Muitas coisas. Tô lembrando aqui do lugar onde a pessoa me parou pra perguntar se estava grávida e eu respondendo pra pessoa, como assim? Eu não tô sabendo disso. Nem eu tô sabendo, não peguei o resultado ainda. Mas aí a pessoa falou, tua mãe falou que pegou o resultado e deu positivo, você tá grávida. Aí, tipo assim, era um misto de felicidade com tristeza, porque eu nova, não tava com o pai do bebê, sabe? E não era esse plano de ficar grávida nova e sem o pai da criança, sem casar, sabe? Só que eu não engravidei, tipo assim, de propósito. Claro que eu sabia de como era a gravidez, não sei o quê. Só que a minha mãe tinha uma coisa, minha mãe sempre foi muito religiosa. Hoje ela não é mais, mas ela sempre foi muito religiosa. Então ela ficava, se você fizer uma coisa, você vai engravidar. Se você fizer uma coisa, você vai engravidar. Que não sei o quê. Ao invés de me instruir no sentido assim, olha, filha, né, ela já tinha falado que se fizesse engravidava, mas ela tinha que ter me instruído de outras formas, né? Não, assim, o que eu penso, se acontecer alguma coisa, me fala, vamos tomar um anticoncepcional, alguma coisa, existe gravidez e tal. Eu já tava com 17 anos, gente. Quase 18. Eu tava, acho que com 6 meses, mais ou menos, é. Eu já tava com 17 e meio. E aí, ela ficava nisso, falando as coisas. Eu não tô aqui colocando a culpa na minha mãe, dizendo que ela que é a culpada de eu ter engravidado, não. Foi essa responsabilidade minha, sim. Mas, aí meu filho, né, fiquei grávida, o meu pai chamou o rapaz, né, ele falou que a gente não tava mais namorando, que ia assumir a criança, que já tava com outra pessoa e tudo mais, e aquilo ali, meu mundo desabou, eu chorava muito, minha gravidez foi muito, muito sofrida, eu ficava uma semana no hospital, 2 dias em casa, uma semana no hospital, 3 dias em casa, era assim, e eu vomitava tudo, nem água ficava no meu estômago, nada, meu filho nasceu bem magro até por isso, né, então eu vivia no soro, eu comia assim, coisa sempre leve, sopa, era uma melancia, uma coisa mais, vomitava tudo. E eu fui ficando, eu era fortinha, eu ficando magra, 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 bem magra. E assim, minha barriguinha bem pequenininha, assim, né? Então, foi uma gravidez assim que, ao mesmo que foi uma gravidez de risco, por nova, por emocional estar abalado, por não estar com o pai do bebê, eu gostava dele, ele ia pra lá com essa namorada dele, ela não entrava, mas ela ficava na porta, meus amigos, e eu dentro do quarto, né, fundado dentro do quarto, meus amigos tudo na porta lá do outro lado, conversando, minha prima também, jogando conversa fora e tal, eles iam me visitar, assim, sabe, só que eu meio que não, sabe, só ficava lá sofrendo, chorando, sabe, e às vezes eu tava com vontade de comer alguma coisa assim, ele até se disponibilizava a levar, minha mãe não tinha dinheiro, tava com dinheiro naquele Júlia tava com vontade de comer um hambúrguer. Ele levava, mas o pai do meu filho, né? Mas assim, ele fazia questão de levar namorado. E aí os meus amigos estavam vaiando, né? Ei, não sei o que. Porque na Bahia tem muita. Na Bahia tem muita zoeira, gente. Vocês não sabem. Tem muita zoeira. Então, tipo assim, como que tu tem coragem de trazer a tua namorada aqui agora, sendo que tu tá trazendo um lanche pra mãe da filha que tá grávida e tal, né? Os meninos ficavam comentando isso, as meninas também. Então ele zoava mesmo, ela sentia as vaias. Enfim, aí ele entrava, falava comigo também e tal, aí trouxe um negócio pra tu, eu já vou lá, do que a menina tá me esperando. Ainda fazia questão de falar. Eu não sei qual era o lance dele, se ele queria me deixar mal e tal. Mas ele depois ia, tava na moto, pegava a namorada dele e ia embora. E eu ficava lá naquele sofrimento e mais. E a gente não voltou, né? Não voltamos e seguiu com a gravidez. Meu filho ganhou bastante coisa, minha mãe também comprou muita coisa nova, roupa, né? Ele também ganhou muita coisa usada, a gente fez todo um enxoval. Eu lembro que em um dos quartos da minha mãe, que era o quarto com a suíte, que é o quarto com a suíte hoje, ela mandou fazer o banheiro todo. Já desistiu o banheiro, mas era todo no louco, sabe? Então ela foi desligada de uma empresa para outra e nisso que ela pegou o dinheiro, ela investiu tudo nesse banheiro e montou esse quarto todo pra mim. Eu já usava esse quarto, mas não tinha um banheiro, né? Assim, pronto, não. Então ela mobiliou, fez muito cerâmica, vaso, pia, tudo, deixou tudo organizado pra mim. E aí eu tive um berço emprestado, lindo de madeira, que meu filho usou. Eu sou muito grata às pessoas que me ajudou na época, sabe? E aí meu filho usou esse berço, minha mãe comprou guarda-roupa novo. Então, assim, foi uma gravidez
com uma adolescente totalmente inexperiente. Assim, eu vou dizer assim que eu fui mãe do meu filho até ele completar 2 anos e 4 meses. Mãe que eu quero dizer no sentido de estar ali presente com ele. Porque eu continuei sendo mãe, sabe? Mas distante, porque daí depois, quando ele estava com 2 anos e 4 meses, eu fui morar junto com uma pessoa. Conheci uma pessoa e fui morar junto com ela e fui refazer minha vida, sabe? Que é o pai do meu segundo filho, onde eu fiquei casada e morando junto durante 7 anos. Essa história aí é para outro vídeo. Mas passei por todas as coisas assim que vocês podem imaginar com meu filho, de amamentação, de ver os primeiros passinhos, dele falar mamãe, né, das primeiras falas, de comidinha. Só que a minha mãe sempre foi muito mãe dele, né? Tinha assim, minha mãe não teve filho homem. E ali aquele menino sempre era, não, é até hoje. A mãe daquela criança, né? Aquela criança para ela, o filho dela que ela não teve. Meu pai a mesma coisa. Meu pai sempre, na verdade, eles achavam que eu ia ser um menino e eu não fui. E aí, através de mim veio um menino. Que ela fala assim, Deus usou a tua barriga para me dar um filho. É isso que ela fala. E a minha mãe e meu pai cria meu filho até hoje, né? Porque desde que meu filho nasceu, meus pais me ajudou em tudo, sempre foi meu suporte, minha base. Meu pai, quando aí minha mãe pegou o resultado, meu pai só falou pra mim, junto com minha mãe, que estaria comigo, né? Que não iria me abandonar, iria me apoiar, que eu poderia ter meu filho em paz ou filha, né? Que ia ser muito amado, muito carinho. Só que a gente ia ter que conversar com o pai da criança para assumir tudo mais essas coisas, né? Fazer o papel de pai, não precisava. Ninguém ia forçar ninguém a ficar. Até minha mãe falou, se a gente forçar ela a ficar com ele vai maltratar muito ela. Porque é assim mesmo, né, gente? A gente sabe. Se um pai e a mãe força os filhos a ficar com a pessoa por causa de gravidez, que hoje em dia, tudo bem que tinha um tempo atrás, né? Vamos dizer, há 14 anos atrás. Porque meu filho hoje tem 14 anos. Há uns 15 anos atrás, se os pais forçassem, podia até vir isso, né? Porque o pai do meu filho, mulherengo, né? Então, eu não ia ter sossego, não ia ter paz, ia sofrer. Minha mãe falou pra mim não ficar com ele. Assim, ter negócio de voltar e ter um relacionamento assim, com ele. E a gente preferiu se tornar amigos, entre aspas, uma amizade assim, de respeito, assim, de conversar normal, sabe? Eu lembro que quando eu tava grávida ali, 5 meses, aconteceu situações com ele, dele trair a namorada, com a amiga da namorada, e a namorada pegar e ver, e aí terminar tudo com ele me contou, né? Eu falei, cara, como é que tu teve coragem de fazer isso? Poxa, velho, com uma amiga, gente, Deus me perdoe, trair já é ruim, agora com toda mulher no mundo, você vai trair com amiga, quer dizer, ela foi traída 2 vezes, perdeu uma amiga, que não é amiga, que é amiga da onça, e você, né, que é um traído também. Ele, eu sei que eu tô errado, não sei o que. Então, assim, a gente tinha essa troca, mesmo que eu gostava dele, tá? Porque já gostava ali no incubado e, assim, vida que segue, né? Eu, na minha cabeça, assim, eu achava que se eu fosse legalzinha, que se eu fosse boazinha, que se eu fosse ouvinte, aqui aconselhar, já tinha meu espírito ali de psicóloga, antes mesmo de ser, mas eu já sabia que eu queria ir por essa linha ali, de psicologia, sabe? E não pude realizar meu sonho naquele momento de estudar, porque assim, eu tava com um filho, né? Então eu tinha que trabalhar para sustentar ele. E no fim das contas, a carência comigo falou muito mais alto do que ir em busca dos meus sonhos, sabe? Ir em busca dos meus objetivos, que nem eu tô indo hoje. Eu fui em busca de um novo relacionamento. Na verdade, eu estava estudando. Quando eu terminei meus estudos, terminei o 3º ano, o 2º grau completo, foi que eu conheci essa pessoa que eu me relacionei, entendeu? E aí, tive um relacionamento com ele de 7 anos e foi assim, eu não construí, sabe, nada. Era pra ter aproveitado a ter construído e tal, mas depois vocês vão entender a camada por que eu não construí. Mas isso vai ficar pra outro vídeo. Se você gostou desse conteúdo e deixa seu joinha, né? Deixa seu like aqui pro crescimento do canal. Se você tiver alguma coisa para acrescentar de bom aqui nos comentários, pode deixar, quiser falar da sua história, eu vou estar te ouvindo, né? Como eu disse, eu sou estudante de psicologia, estou no 3º semestre, apaixonada por essa área, muito feliz e grata a Deus por isso. Resolvi abrir esse canal aqui com uma vontade muito grande de conexão, né? Assim, tem a parte que a gente também quer que o canal seja monetizado, que a gente quer ganhar dinheiro através do canal, sim, mas é uma forma de
de conexão. Eu vou falar pra vocês que eu já tive até outros canais e eu, assim, parece que eu era um robô. Porque eu sei lá, se eu tava assim, tentando ser um personagem, eu acho que eu tava querendo ser perfeccionista e não tava fluindo. Nesse canal aqui eu falei simplesmente, eu vou aqui pentear meu cabelo, que eu não tava com o cabelo meio bagunçado, estou com roupa de dormir, estou de pijama, e eu falei, não, eu só vou pôr aqui um sutiã e vou conversar com o pessoal dessa forma e vou fazer uma série de vídeos, porque daí eu vou postando terça e quinta. Então, assim, vocês que gostarem de mim, que criaram conexão comigo, se quiser, se inscreva no meu canal, é gratuito, você não paga nada por isso, e você vai ter meu conteúdo, né, minhas histórias, minha vivência, minha superação. Eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês, inclusive no próximo vídeo eu vou falar sobre o meu relacionamento com, né, que eu fiquei casada com uma pessoa, morando junto com ela durante 7 anos, e aí eu vou contar minha trajetória nesse relacionamento e depois eu vou contar a minha trajetória depois da separação. E então, assim, vai ser uma série de vídeos, vou ter uma série de conteúdo maravilhoso. E aqui, eu vou ser sincera pra vocês, de todo o meu coração, eu estou sendo eu. Eu não tô encarando um personagem, eu tô leve, eu tô contando minhas histórias pra vocês, assim, tranquilamente, mas tem muitas camadas que eu quero contar pra vocês. Esse canal eu também criei com o intuito de quê? De me conectar com vocês, com pessoas que se identificam com a minha história, que talvez esteja passando até por uma mesma coisa, que queira se separar, sabe? E assim, não tá vendo uma luz no fundo do túnel, como fazer isso? Eu vou contar como foi que eu me separei, como foi que eu vi uma oportunidade de me separar e de me reestruturar. Não foi fácil, já digo aqui pra vocês que não foi fácil, tem muitas camadas aí da separação e que eu entendo você, mulher, e até você, homem, mas eu vou falar para as mulheres porque é mais difícil para a mulher, que quer se separar, mas tem dependência emocional, tá? Já digo para você, de verdade, eu sei o que você passa, eu entendo a tua dor, eu sei da tua angústia, porque a gente sente que sem uma pessoa a gente morre. E a pessoa também faz a gente sentir isso, que a gente é dependente dele, que sem ele a gente não vive, a gente morre, que a gente só precisa dele, então ele afasta a gente de tudo e de todos, né? De familiares, de amigos, a gente não pode trabalhar, então a gente não tem rede de apoio, a gente não tem familiar, desculpa, a gente não tem trabalho, que é estrutura, né, financeira, como é que a gente vai fazer para se separar? E esses abusadores, né, que fazem a gente ter dependência emocional nele, eles sabem como agir. Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se conectou com a minha história, se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, dizer que eu gosto muito de vocês, vocês estão aqui no meu coração, apesar de não conhecer vocês, né, pessoalmente. Eu tenho conexão por quem vai chegar no meu canal, porque eu sei que esse vídeo vai chegar até você, se for para chegar para você. É isso que eu peço a Deus, que o meu conteúdo, que aquilo que eu venho falar nos meus vídeos chegue para a pessoa que realmente precisa e que você fique aqui se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Tudo bem, pessoal? Eu não vou trazer só história triste, vou também trazer conteúdo de reflexão, tá? Falando sobre a vida, falando sobre um pouco de filosofia, falando sobre um pouco da psicologia, dos meus estudos na faculdade, como tem sido. Falar um pouco de trabalho também, na área que eu trabalho, eu sou empregada doméstica. Então, assim, tem muito conteúdo vasto. Vou trazer conteúdo aí sobre filhos também, né? Como a gente pode agir com nossos filhos para melhorar nosso relacionamento com ele. Então, assim, tem muita coisa boa aqui que vocês vai ser de muito valor para vocês, vai agregar muito na vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.